tentando, como sempre, ser breve, ser justo, ser prático, ser inteligente. Qual seria a razão, né? É uma coisa, é uma questão irrespondível, mas a razão de se insistir nessa pauta do golpe, né? Isso vem se arrastando ou se estendendo desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, passando ali pelos processos da Lava Jato, pela prisão do ex-presidente Luiz Inácio e culminando com a posse do atual presidente Jair Bolsonaro. Então se tenta esticar essa palavra golpe durante todo esse tempo, né? Os grupos de esquerda, ou sei lá, os partidos de esquerda aqui no Brasil, né? Principalmente você pega PT, PSOL, PCdoB, PCB, grupos terroristas, criminosos como MST, MTST, por meio de seus representantes, estão sempre insistindo na questão do golpe, né? E a quantidade de termos, de palavras de ordem que, vamos dizer assim, é emitida pela boca dos militantes, né? Ela, vamos dizer assim, são, ela é variada. Você tem lá fascista, intolerante, homofóbico, né? Xenófobo, né? Ultraconservador, enfim, né? É claro que se você for, vamos dizer assim, dirigir um questionamento desses para algum dos membros desses partidos de esquerda, eles vão ter suas justificativas lógicas, embora sejam justificativas que estejam fora da realidade, ainda assim elas são perfeitamente lógicas, né? Você vai perguntar para uma Erika Cocai, para uma, né, Maria do Rosário, Gleisi Hoffmann, enfim, todas elas, todas essas pessoas já têm respostas prontas, né, discursos prontos, recheados, né, de palavras de ordem. Mas vamos dirigir o questionamento às pessoas comuns, tipo eu e você, né, trabalhadores que têm suas casas, suas famílias, sua vida doméstica, pagam suas contas, né? Um cara que seja simpatizante do PT do, ou da movimentos socialistas, enfim, ser simpatizante dos grupos de esquerda aqui no Brasil, né? Por que que ele tem que insistir ou por que que ele tem que simplesmente acolher esse discurso, só esse discurso de que foi um golpe, né? Será que a pessoa não consegue observar a coisa por outro ângulo, do tipo um processo de conscientização e de insatisfação progressiva ao longo de todo esse tempo, sobretudo, né, sob a égide do Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil? Quanto tempo? Mais de 10 anos no poder aí executivo, né? Será que a pessoa não consegue mudar de foco? É claro que a pessoa que desencadeou todo esse processo aí de conscientização, eu estou de acordo, foi o professor Olavo de Carvalho, né, por meio de seus estudos, vamos dizer assim, debruçando-se não só sobre um material variadíssimo, mas meditando a partir de sua própria experiência, né, ele é um ex-militante, ele foi comunista no passado, sendo um intelectual genial, ele conseguiu perceber todo o risco que comportava, né? Ali depois do regime militar, ele começou a perceber como a coisa ia de fato terminar. Se já durante o regime militar você já tinha a coisa já estava sendo articulada, né? Com a finalização do período do regime militar, a coisa só ia se expandir em escala assim geométrica, né? Não aritmética. A coisa ia de fato a coisa cresceu, a coisa se impregnou no imaginário e no senso comum, tal como o termo do Augusto Avelar Coutinho, né, que escreveu o Caderno da Liberdade, um dos grandes estudos também sobre a questão da revolução cultural, sobre a,
perigo totalitário aí no Brasil, essa questão da modificação, o senso comum modificado. E você vê que esse senso comum modificado, ele se estabeleceu de tal modo, né, de forma tão intensa, que de fato você vê muita gente até hoje que, que se, vamos dizer, que se confessem que se confessem meros simpatizantes da esquerda, eles não conseguem perceber a coisa por outro ângulo. Eles insistem que foi o golpe, que é uma coisa assim, eles insistem num discurso lógico, mas eles não verificam se esse discurso se articula com a realidade, né? Tal como seria preciso, né? Então será que, vamos dizer assim, não dá para mudar do foco e perceber que ao longo do tempo foi se estabelecendo, né, foi surgindo uma insatisfação e que essa insatisfação foi se articulando perfeitamente com todo esse trabalho que o professor Olavo vinha empreendendo e que ele contou, claro, muita gente ao longo do tempo foi pegando carona e foi colaborando com ele. O professor Olavo, ele explica que ele foi o único que fez isso. Sim, mas muita gente colaborou, né? Tem que reconhecer isso, né? As pessoas não são geniais como ele, mas ao longo do tempo, muitas pessoas intelectualmente competentes começaram também a escrever artigos, livros, todos sob a orientação dele, né? E esse processo de conscientização, né, ele começou a se intensificar de uns 4, 5 anos para cá. Você vê lá, eu lembro que era 2008, por exemplo. Eu conheço o professor Olavo desde 1999. Você vê em 2008, eu trabalhava na PUC, né? Eu chegava lá para os meus. Eu já tinha terminado o curso, né? Me formei em letras. Eu chegava para colegas, alunos, né? E outras pessoas, conhecidos, né? Que estavam ali no meio, que cursavam, né? Que estavam ou estavam cursando faculdade ou estavam trabalhando ali também. Eu indicava, por exemplo, a bibliografia do professor Olavo, o Imbecil Coletivo, o Jardim das Aflições, indicava, compartilhava artigos do professor Olavo. E as pessoas simplesmente desconheciam. E as pessoas simplesmente achavam que muitos que se interessavam liam, às vezes mandavam um artigo lá por e-mail, compartilhava. A pessoa lia, achava interessante, mas achava desnecessário, achava que ele estava tendo uma visão um tanto radical, que ele era uma pessoa ali, um intelectual isolado ali, com uma ideia diferente, né? Você vê, e só ali, a partir de, claro, em 2013 ainda estava aquela confusão, você vê aqueles protestos todos, aquilo nem pode chamar de protesto, né? 2013 o que se criou foi um caos aqui no Brasil, né? Pessoas destruindo tudo, né? A coisa começou mesmo a se, a se articular de maneira inteligente a partir de 2016, né? As pessoas começaram realmente a se organizar espontaneamente, né? Passaram a acordar, a se conscientizar realmente da situação. Então demorou mais de 10 anos. E o professor lá foi acumulando trabalho atrás de trabalho sobre esse assunto, entre outras, né? Entre outras áreas do conhecimento na qual ele atua. E, vamos dizer assim, todo esse trabalho disponível passou a ser acessado por muita gente e muita gente começou a acordar. Então, espontaneamente, muita gente foi percebendo o outro lado. Não é questão de se formar uma militância conservadora, de direita, né? Olavete, enfim. Não. Era o trabalho de um intelectual genial que, basicamente, vamos dizer, agindo isoladamente, mas percebendo todo o perigo que estava ali, né? E baseando-se na sua própria experiência também, como ex-comunista, né? Vamos dizer, ele aproveitou, né, vamos dizer, dedicou uma grande parte do seu tempo, e dedica até hoje, a esclarecer as pessoas. Então, muita gente que ao longo do tempo era refratária aos, ao discurso do professor Olavo, aos ensinamentos dele, sobretudo com relação à vida política e cultural no Brasil, passaram a olhar ele por um outro ângulo, né? Muita gente começou, pô, pera lá, eu acho que ele está falando a verdade, porque aqui muito do que eu li no artigo dele realmente está acontecendo agora.
Sai daí. Entendeu? Desculpe aí, o gato aqui. Perdão aí, gente. É o bichinho que tá incomodando. Então, ao longo do tempo, né, desse curto espaço de tempo, vamos dizer assim, vamos pegar 2015 a 2019, quase 5 anos. As pessoas realmente começaram a acordar, começaram a perceber ali que o professor Olavo não era um cara, um radical, um louco, espumando pela boca. Era uma pessoa que realmente estava tentando avisá-los. E pelo menos a coisa veio a tempo. Conseguiu consertar algo, né? Mas você vê que muita gente ainda permanece dentro daquele discurso, daquela lógica ali, né? Repleta de palavras de ordem e insistindo na questão do golpe. E não consegue, vamos dizer, não consegue, vamos dizer, olhar por esse ângulo de uma espontânea, né, tomada de consciência que se deu também a partir de um trabalho intelectual promovido por um gênio, com colaboradores, obviamente, e que foi aos poucos, né, vamos dizer assim, intensificando essa consciência de que há um problema em torno das pessoas, né? Então, mesmo que as pessoas tenham demorado, uma parcela significativa aí da população brasileira que tenha demorado para acordar, bom, mas pelo menos acordaram, né? Antes tarde do que nunca, mas acordaram, né? E foram, vamos dizer assim, quem ainda não tinha participado daqueles valores mais tradicionais, mais conservadores, né, passou a acolher esses valores no coração. E quem já tinha perdido isso de vista passou a perceber essa luz de volta como um farol, como encontrar um farol que ilumina o caminho, né? Então é claro que a coisa se deu muito mais espontaneamente, não foi golpe. Para provar que isso é um golpe, vai precisar de muito mais lógica do que esse pessoal está usando. Que é engraçado que o pessoal da esquerda, o pessoal do partido de esquerda, Gleisi Hoffmann, Erika Kokai, né, Maria do Rosário, Lindenberg Farias, entre outros ali, que estão ali, estavam ali nas comissões e tudo. É incrível como essa gente ainda subestima a inteligência da população, né? Eles continuam insistindo, né? Mas eles têm que entender também que a maior parte da população ela não está ludibriada, ela está espontaneamente mudando o foco de suas o foco, mudando de opinião, observando a coisa por outro ângulo e por meio disso decidiu votar num candidato diferente para que as coisas, para vamos dizer assim, numa esperança, na esperança de um mínimo de representatividade e que esse candidato possa consertar muita coisa que ficou aí e parece não ter conserto, mas tem, né? Sobretudo a questão da violência no país, a questão da segurança nacional, né? Se tentar reestruturar valores que estavam perdidos aí. Esse mínimo é bem provável que o Jair Bolsonaro consiga reestruturar, né, por meio de seu governo. Então é claro que as pessoas estão focando nisso. A parcela significativa da população está observando isso, né? E espontaneamente decidiu por isso. Não é questão de alguém tentando fazer a cabecinha das pessoas, né? Não se trata não se trata mais de convencer as pessoas, porque um discurso lógico já não cabe. A realidade está muito, ela está muito tensa, né? A coisa está muito, ela está muito, a realidade já está muito dividida, né? Já está muito, vamos dizer assim, explícita demais para que um discurso meramente lógico, né, repleto de palavras de ordem, consiga convencer as pessoas, né? Tem que ser o discurso de uma pessoa que passou por uma experiência real e que esteja disposta a esclarecer as pessoas. Você tem o professor Olavo, o próprio presidente Jair Bolsonaro. Ele fala como uma pessoa de carne e osso, né? Acerta aqui, erra ali, é honesto aqui, mente ali, mas volta atrás. Agora o Lula ele está sempre na lógica. Ele nunca, para ele, né, na mente dele e na mente de muitos simpatizantes, ele nunca mente, né?
Então fica difícil, né? As pessoas já não conseguem mais levar a sério isso. Por quê? Porque essa lógica que está dentro do discurso de esquerda, ela já está batendo muito, está esbarrando com a realidade de uma maneira muito explícita. Já não tem mais como as pessoas levar isso, assim, só se a pessoa quiser se enganar, para introjetar esse discurso, né, no seu íntimo. Que é o caso, que no meu entender é o caso de muitas pessoas que ainda insistem que a coisa é um golpe, que o Jair Bolsonaro vai promover uma ditadura, que é uma pessoa intolerante, que ele vai trazer tudo que é pior para o Brasil. Né? E não conseguem observar a coisa no seu todo. Não conseguem observar o governo aí nos seus erros, nos seus acertos. Mesmo que seja 80% de erros e 20% de acertos. Né? Mas não conseguem observar objetivamente. Eles vão, a partir dessa lógica, da lógica, né, desse discurso esquerdista, eles vão também procurando coisas que se enquadrem nessa lógica. Né? Então não dá, né? É assim que funciona. A realidade, como diria Napoleão, é muito maior que a ficção.